Olá, queridos e queridas, graça e paz, alunos do Programa de Orientação Vocacional da Igreja Metodista, o POV. Nós estamos aqui para trazer via a web a nossa aula, o módulo de março da aula do POV. Nós tivemos aí essa questão da pandemia, o que nos trouxe a paralisação das atividades presenciais. Nós estamos aguardando, a retomada, pelo menos era a nossa ideia, que a pandemia não durasse tanto tempo, não somente a pandemia, mas também a quarentena da qual nós estamos vivendo, atendendo a demanda e a determinação das nossas autoridades. E a gente ficou aguardando o desenrolar das coisas, mas já estamos chegando no final de abril e estamos com o segundo módulo já atrasado. Então, por isso, nós vamos ter tanto o módulo de março quanto o módulo de abril, eles serão via web, tá? Eles serão aqui via vídeos gravados, tá bom? Essa aula de hoje é a aula que nós vamos tratar sobre Igreja Metodista, a origem da Igreja Metodista e o metodismo na Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Essa aula nós vamos dividir em 3 vídeos. Então nós vamos ter o primeiro vídeo que nós vamos falar sobre a Inglaterra, depois nós vamos ter um segundo vídeo falando sobre a Igreja Metodista nos Estados Unidos e depois o terceiro vídeo falando da chegada dos missionários metodistas aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, culmina também com a chegada do protestantismo no Brasil. O protestantismo ele chega no Brasil, através tanto da Igreja Metodista como também da Igreja Presbiteriana, e a gente vai estar também falando sobre isso. Então serão 3 vídeos, tá? Nós vamos postar os links, vamos enviar para vocês os links, e também via e-mail e o grupo de WhatsApp nós estaremos enviando o trabalho sobre metodismo, tá bom? Que vocês vão ter que enviar para mim. Como a gente está com uma dificuldade logística, esse módulo não seria dado por mim, tá? Mas por questão de logística, a gente ter que se deslocar, para gravar as aulas com outro colega, nós estamos fazendo essa aula e dando essa matéria, tá bom? Queremos louvar o Senhor pela tua vida, queremos louvar o Senhor pelo chamado de Deus na tua vida. Tenho plena convicção de que você não está aqui fazendo POV à toa. Há um projeto de Deus na tua vida, há um chamado de Deus, como um chamado que aconteceu na vida de Wesley, há um chamado de Deus para você e para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos começar essa aula orando, amém? Pai, nós queremos louvar o teu nome, Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que participam do programa de orientação vocacional da Igreja Metodista na primeira região. Eu quero agradecer o Senhor por cada coisa que o Senhor tem feito na vida deles. Ó Deus, queremos clamar que o Senhor continue os guardando, as suas famílias, nessa época de quarentena, nessa época, Senhor, de vírus, de pandemia. Nós queremos pedir não somente a vida e família dos teus filhos, mas que cada habitante desse planeta, Senhor, guarda as nações, guarda o Brasil, guarda cada estado brasileiro, cada cidade do estado do Rio de Janeiro. Colocamos diante do Senhor, pedindo a tua misericórdia, a tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos lá. O metodismo, ele surge na Inglaterra a partir do movimento wesleyano, mas a gente precisa ver alguns contextos históricos. Isso é muito importante para que a gente entenda a questão do protestantismo e a questão também do metodismo, da história do metodismo. A gente tem uma ideia de que o metodismo ele vem da herança dos reformadores a partir de Martinho Lutero. Isso durante muito tempo vinha sendo falado, vinha sendo mostrado como histórico, o metodismo fazendo parte do movimento reformador, fruto do movimento reformador iniciado em Martinho Lutero. Durante muitos anos isso foi aceito.
Hoje nós temos lidado com alguns estudos na área de história e teologia bíblica e teologia metodista, da qual nos traz o que a gente é chamado de via paralela. Pastor Eliseu Gomes, um historiador metodista, e outros historiadores têm se debruçado nisso, fazendo pesquisas de campo, pesquisas históricas. O próprio pastor Eliseu, meu amigo, né, ele esteve na aula magna do seminário falando exatamente sobre isso, né, sobre a questão da nossa doutrina metodista e também sobre a questão da via paralela, chamada via paralela. O que é essa chamada via paralela? A gente precisa entender um pouquinho de história, e aí eu preciso que você preste um pouquinho de atenção. Esse material aqui, essas anotações minhas, elas vão ser disponibilizadas para você. Não se preocupe, mas preste atenção, tá, nessas orientações, porque eu só vou passar coisa muito superficial para vocês. A gente vai estar destrinchando isso aqui no decorrer do nosso vídeo, tá bom? A igreja, a Inglaterra, ela foi um país católico. Na verdade, quando o catolicismo romano chega até a Inglaterra, há muita discussão sobre isso, né? Onde é a Grã-Bretanha hoje, há uma grande discussão sobre isso, mas acredita-se que o evangelho tenha chegado às Ilhas Britânicas por meio de José de Arimateia, né? Que fez toda uma migração de levar o evangelho até a Europa e chegou até a região dos celtas, né, a região lá daquela área onde hoje a gente conhece como Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. E quando a Igreja Católica chegou lá, o cristianismo já estava lá, um cristianismo primitivo, né, um cristianismo baseado na Igreja de Atos. Baseado em quê? Naquela estrutura de Atos. As igrejas se reuniam em casas, né, a pregação do evangelho acontecia, a exposição do evangelho, né, podemos dizer assim melhor, acontecia nas casas, havia a ceia ágape, havia toda a comemoração da morte, do sacrifício de Jesus. E quando no ano mais ou menos 600, pode ser que eu esteja enganado aí, 700, chega a Igreja Católica, né, o catolicismo romano, ele chega até ali. Então ali sim começa a se implantar o modelo romano, o modelo católico de cristianismo. E esse modelo, ele vai perdurar até o século XVI. Apesar de que, mais ou menos no ano 1200, na época das cruzadas, né, quando a ideia era os cristãos da Europa irem até o Oriente Médio para libertarem Jerusalém da dominação árabe e muçulmana, vocês vão se lembrar de um rei famoso inglês, chamado Rei Ricardo, conhecido como Ricardo Coração de Leão. Ele vai à Inglaterra, ele vai ao Oriente Médio, ele vai a Israel para lutar nas cruzadas e deixa o seu irmão, né, João Sem Terra, esse era o nome dele, e deixa como príncipe, né, ali na região da Inglaterra. O rei Ricardo não volta, ele não retorna, e na medida disso, o rei, então, João Sem Terra, se torna o rei da Inglaterra, e através ali ele começa a formar a Constituição inglesa, uma história política ali da questão também do parlamento inglês, né? E naquele tempo ali já começa, podemos dizer assim, os primórdios da futura igreja anglicana, porque a palavra anglicana, ela começa a aparecer já na Constituição do governo inglês, ali no ano de 1100, 1200, mais ou menos. E na verdade, o catolicismo ele vem reinando. Qual era o tipo de catolicismo, né? O catolicismo romano, a igreja inglesa, a cristã inglesa católica, ela se reportava ao Papa, as ofertas, as doações, né? O dinheiro angariado era enviado para Roma. O rei inglês ou a rainha não detinha o poder de escolha de bispos sobre o seu povo, isso era escolha de Roma. Então a gente tinha um povo inglês, né, uma nação com um rei, mas o poder ali ao lado, que era o poder papal e o poder da igreja, tá? Isso vai acontecendo até o século XVI. No século XVI surge uma figura chamada Henrique VIII. De todos os Henriques que surgiram naquela época,
ele era o mais inteligente, não era alguém, não era um bobo, não, né? A gente, quando começa a estudar um pouquinho de história, a história da Idade Média, os reis, né, alguns eles eram apenas fantoches na mão de outras pessoas. Henrique VIII não, ele era estudado, tinha também uma formação teológica, né, não era nenhum iletrado, falava diversas línguas, e ele vai instituir ou dar vida à igreja anglicana. Por quê? Porque Henrique VIII decidiu se divorciar. Ele havia se casado com Catarina de Aragão. Quem era Catarina de Aragão? Viúva do seu irmão que havia falecido. Então, assim que o rei Henrique sobe ao trono como rei, dias depois ele se casa com Catarina de Aragão. E aí, né, ele começa a acreditar que ele passa a não ter filhos homens, e era necessário, né, para você ter a continuidade do trono. E na verdade a Inglaterra já havia sofrido com muitas guerras por conta de não haverem sucessores homens para tomarem o lugar e assento ao trono, né? A gente lembra da história dos três mosqueteiros, da guerra, né, da França com a Inglaterra, enfim. Então os tronos eles eram tomados, né? Os casamentos eram feitos de acordo com arranjos políticos naquela época. Então foi interessante para Henrique VIII se casar com Catarina de Aragão. Porém, ele não teve filhos, homens. E aí ele passou a acreditar que o seu casamento ele era amaldiçoado por ele ter se casado com a viúva do irmão, a cunhada, né? E aí, na verdade, tinha uma outra questão no meio naquela época. Não era só a questão do pensamento do seu casamento ser amaldiçoado, ele não ter filhos. Havia uma outra pessoa, Ana Bolena, era o nome dela, tá? Dizem que ela era muito atraente, muito bonita. E ela, como é que ela chegou na corte de Henrique VIII? Ela era a dama de honra, não era dama de honra, eu esqueci o nome da expressão, mas era aquela que vivia com a rainha, né? Com a princesa. Eu esqueci o nome, é dama, me fugiu o nome, a palavra agora, mas enfim. Ela chegou à corte do rei Henrique VIII daquela maneira, né? Então o rei Henrique VIII começou a colocar os olhos em quem? Em Ana Bolena, e queria se divorciar de Catarina de Aragão. O que o rei faz? Escreve uma carta para o Papa Clemente VII em Roma, e o Papa Clemente VII pedindo, né, explicando e tal, até porque o casamento dele já havia sido feito um arranjo pelo Papa anterior. Você vê o nível da coisa política que era naquela época, né? Então o que acontece? O que Clemente VII faz? Ele nega o pedido em 1527. E aí o rei Henrique VIII, né, ele começa então a preparar o caminho para se desligar totalmente da influência católica, porque começa a pensar em algo, né? O modelo de governo na Idade Média